Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é muito especial porque hoje eu vou contar pra vocês como que foram os primeiros 3 meses da minha gestação. Então bem-vindos ao meu primeiro diário de gravidez. Essa é a minha segunda gravidez e eu quero começar esse diário contando pra vocês que essa foi uma gravidez planejada. Eu usava o DIU de cobre e quando meu filho completou 2 anos de idade, eu resolvi retirar o DIU, deixei os meus exames ali já tudo em dia e comecei a tentar engravidar. E para minha surpresa, eu engravidei logo na primeira tentativa. E de novo, né, gente? Porque a minha primeira gravidez foi assim também. Na época eu tomava pílula e aí quando eu parei com a pílula, no mês seguinte eu já engravidei. Então, a partir de agora, todo cuidado é pouco, porque como as pessoas dizem por aí, eu não posso passar nem perto da cueca. Então, eu tenho que tomar o maior cuidado, porque eu acho que 2 é já um número ideal, né? Daqui pra frente eu não pretendo mais ter filhos, pelo menos a princípio. Quem sabe eu mude de ideia mais pra frente, né? E como eu descobri a gravidez? Bom, na verdade, dessa vez eu descobri a gravidez de um jeito meio esquisito. Na minha primeira gravidez, eu descobri quando eu tava com 3 semanas, porque as minhas mamas, elas começaram a ficar muito doloridas, assim, de um jeito que elas nunca tinham doído na vida. E aí, eu já desconfiei e fiz o teste positivo. Mas dessa vez, eu não senti nada, assim, eu não tava sentindo nada. Pra falar que eu não tava sentindo nada, eu tava sentindo um pouquinho de cólica, mas tipo aquela cólica de quando a gente vai menstruar, sabe? Então, não desconfiei de nada. E no dia que tava programado ali pra eu menstruar, eu menstruei. E eu sempre fui assim super reguladinha, então a cada 28 dias eu menstruava, né? E dessa vez foi assim também, no 28º dia veio minha menstruação. E geralmente a minha menstruação é assim, o primeiro dia vem um pouquinho, ali tipo aquela borrinha só. E aí a partir do segundo dia ela vem com tudo, né? E aí geralmente eu ficava 8 dias menstruada. Só que dessa vez o que aconteceu é que no primeiro dia veio esse pouquinho de sangue. E aí quando chegou o segundo dia, não veio com tudo a minha menstruação, continuou vindo só um pouquinho. E aí eu lembro que eu fui trabalhar, e aí tava trabalhando normal, e no meio do expediente eu fui no banheiro fazer xixi, e quando eu olhei o meu absorvente estava limpinho, não tinha uma gota de sangue. E foi aí que eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falei, gente, tá esquisita essa menstruação. Eu tava sentindo cólica, agora essa menstruação é esquisita, vou fazer um teste. Já tava doida pra fazer teste, né? Fui fazer o teste. Aí eu fiz aquele teste de urina, né, do palitinho na urina, e o resultado saiu assim, bem fraquinho. Então, geralmente esse teste, se sair um tracinho só é negativo, e se sair 2 tracinhos é positivo. O que aconteceu com o meu teste, até tem um vídeo aqui no canal que eu conto direitinho, é que um tracinho ficou forte e o outro tracinho ficou praticamente invisível, mas tinha uma manchinha ali. Se você fizesse muita força, você conseguia ver o segundo tracinho ali bem fraquinho. E aí eu fiquei olhando aquele teste, né? Eu falei, gente, será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? E aí eu resolvi fazer o teste de sangue para confirmar. Como eu trabalho dentro de uma maternidade, eu tive um acesso mais fácil a esse teste de sangue, né? Então eu conversei com um dos médicos que estava de plantão, expliquei a situação, ele fez o pedido para mim e aí eu colhi o sangue e mandei pro laboratório, né? E em coisa assim de 30 minutos saiu o resultado e aí eu abri lá no computador do meu setor e positivo. E aí foi um misto de espanto, alegria, né? É uma sensação esquisita quando a gente descobre que tá grávida, né? São muitas sensações ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo veio um sentimento de preocupação também. Primeiro, preocupação com esse sangramento, né? Porque eu não tive sangramento nenhum na primeira gravidez. Mas tudo bem, é comum ter um sangramento ali no início, nas primeiras semanas. Então, assim, não fiquei tão encanada com isso. Mas a gravidez é o tipo de coisa que a gente não sai contando assim pra todo mundo, né? Na minha primeira gravidez, eu lembro que eu esperei até 12 semanas pra dar a notícia, contar pras pessoas de fato. Contei para as pessoas mais próximas, né, para os meus pais, meu marido, mas eu não saí contando assim para a família inteira, para os amigos e tudo mais. Já dessa vez, eu tava com 4 semanas, só que a gente tá vivendo um contexto de pandemia. E aí o que acontece? Tem uma lei que tá, né, em vigor aqui no município que eu trabalho, eu sou funcionária da prefeitura, e todas as funcionárias gestantes, elas estão sendo afastadas do trabalho nesse período da pandemia, para evitar, né, que a gente corra maior risco, porque a gente é um grupo de maior suscetibilidade ao vírus, é um grupo de risco maior. Ainda mais eu, né, que trabalho dentro de um hospital, do ambiente hospitalar.
E aí o que acontece? Eu tava grávida de 4 semanas e eu tinha que falar pra minha chefe, eu tinha que falar no RH, eu tinha que falar pras minhas supervisoras, eu tinha que falar pra minha equipe de trabalho, porque eu também não podia simplesmente sumir, assim, desaparecer, né, dos plantões, né? Então, eu tive que sair contando pra todo mundo, assim, basicamente assim que eu recebi a notícia. E aí, como eu trabalho no hospital há quase 10 anos já, gente, coisa assim de 1h30, acho que o hospital inteiro já tava sabendo que eu tava grávida. Foi assim, surreal, todo mundo me dando parabéns e tal, e foi um misto de sensações muito louco. E foi tão engraçado que assim, ficou todo mundo sabendo, inclusive antes da minha mãe. Eu falei, poxa, eu vou contar pessoalmente pra minha mãe e tal, né, mas o pessoal ficou sabendo antes dela. Meu marido não, porque eu resolvi contar pra ele pro celular, não aguentei, já mandei a foto lá do exame positivo pra ele, né? Mas ele já tava, né, sabendo que a gente tava tentando, tudo. E ele não encanou com isso, né? A primeira vez eu contei de forma especial, mas dessa vez foi na base da mensagem mesmo. E eu sei que foi assim, a equipe do hospital acabou sabendo tudo ali muito rápido, antes mesmo da minha família. Surreal a situação. Mas a pandemia trouxe muitas coisas novas aí para as nossas vidas, né? E essa foi uma coisa assim que aconteceu totalmente diferente nessa gravidez em relação à minha primeira gravidez, que eu consegui guardar para mim todo esse momento, esses 3 primeiros meses. Mas tá bom, faz parte do processo e agora já tá tudo bem. E pra minha sorte, o meu obstetra, ele trabalha também lá no hospital e naquele dia era dia de plantão dele. Então eu aproveitei pra já conversar com ele, contar a novidade, falar também aí sobre o sangramento, né? E aí ele já me pediu ali os primeiros exames do pré-natal e me passou pra tomar o ácido fólico, que eu já tava tomando 3 meses antes, né? Já aí no preparo pra gravidez. E também passou o ômega 3 pra tomar aí nesses primeiros 3 meses. Então acabou sendo ali a minha primeira consulta de pré-natal meio que improvisada. Depois eu fiz os exames, tudo certinho, e aí sim eu passei numa consulta oficial, né? Minha primeira consulta oficial do pré-natal, quando eu já tava aí, acho que com umas 9, 10 semanas. Sobre sintomas. Olha, gente, essa gravidez tá sendo muito pior do que a minha outra gravidez. A minha outra gravidez, assim, nessa parte de sintomas foi super tranquila. Mas dessa vez eu sofri demais com enjoos ali no 2º e no 3º mês. Foi, assim, horrível. Quem já teve enjoo na gravidez sabe como é. Tinha dias, assim, que eu realmente não conseguia comer nada. Ficava com aquele mal-estar o dia inteiro. Mas depois deu uma boa melhorada depois que eu cheguei aí no 4º mês. E outra coisa que foi pior ainda que os enjoos foi o meu intestino. O meu intestino simplesmente parou de funcionar. Quando eu tava com 8 semanas, eu fiz em uma semana eu fiz fecaloma 2 vezes. Vocês sabem o que é fecaloma? Fecaloma é quando você fica tanto tempo sem fazer o cocô, né? As fezes ficam tão endurecidas dentro ali do seu intestino que elas viram como se fosse uma pedra. E aí é um negócio, olha, eu não tive parto normal, mas eu acho que é semelhante a uma contração, uma cólica do parto normal, porque é uma dor terrível. E aí eu tive que recorrer a supositório, lavagem. Eu achei até que eu ia ter que ir pro hospital, fazer lavagem lá no hospital, porque assim, foi uma situação super tensa. Mas depois disso, né, depois desses 2 episódios sofridos, isso tomando tipo um laxante, né, que eu tava tomando, que é o tamarine geleia, nada resolvia. Bom, depois desses 2 episódios terríveis, eu passei com uma nutricionista, aí ela ajustou toda a minha dieta e a partir daí o meu intestino finalmente começou a melhorar, né, funcionar um pouquinho melhor. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que tá sendo a minha dieta, né, essa dieta que a Nutri montou pra mim aí no período da gravidez. E é uma dieta específica para evitar enjoos, controle do ganho de peso e também para melhorar a função do intestino. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição para vocês. Fora isso, eu tive um pouquinho de sono, mas nada sobrenatural. Eu acho que na primeira gravidez eu fiquei com muito mais sono do que dessa vez. E tive umas alteraçõezinhas de humor, né? Que quase toda gestante tem. Então tinha dias que eu tava mais irritada, tava com o pavio curto. Outros dias eu tava super feliz. Então tive umas alteraçõezinhas, mas nada demais. Então, de sintomas, acho que foi só isso, mas só o enjoo e o intestino já tá de bom tamanho. Pelo amor de Deus, não quero passar por isso de novo. Sobre exames. Bom, nesse período eu comecei coletando os exames de sangue com 5 semanas. Depois eu precisei repetir com 8 semanas a função do meu hormônio da tireoide, porque estava um pouquinho alterada no primeiro exame. E aí no segundo exame veio tudo ok, tudo normal. Além dos exames de sangue, eu fiz também 2 ultrassons nesse período.
A primeira eu fiz com 7 semanas, que foi mais pra ver se estava tudo bem, ver ali a idade gestacional, ouvir o coração do bebê. E aí eu repeti a ultrassom com 12 semanas, que foi a minha ultrassom morfológica. E foi muito legal, né? Eu até fiz vídeo falando dessas ultrassons aqui no canal. E é muito incrível, assim, como você faz ultrassom com 6, 7 semanas. É um feijãozinho que tem ali na sua barriga. E aí você repete, dali 6 semanas, tem um bebê formado inteirinho ali, né? O ultrassom de 12 semanas, o bebê já tá formadinho. Então, assim, é incrível a gente ver como tudo isso acontece dentro do nosso corpo tão rápido. A gente forma um ser humano, assim, muito rápido. E eu achei surreal, assim, é muito gostoso a gente acompanhar. E nessa ultrassom morfológica eu já consegui descobrir o sexo do bebê. E de novo, porque na minha primeira gravidez também, com 12 semanas, eu já descobri o sexo ali na ultrassom morfológica. Agora também, tô esperando outro menininho, né? Eu até falei no vídeo da morfológica, eu não sei se é porque é menino, é meio indiscutível, você vê o bingolinho dele ali, aí, né, não tem o que discutir. Mas assim, nas 2 gestações eu tive essa sorte, né? Peguei um profissional super legal que me ajudou ali. O bebê também colaborou durante o exame, né? Abriu a perninha. E aí eu já descobri o sexo do bebê bem no comecinho aí, nesses 3 primeiros meses. Sobre cuidados de beleza. Bom, gente, nesses primeiros 3 meses eu não tava com a cabeça muito assim preocupada com me cuidar, essa parte de beleza não. Vou ser bem sincera com vocês, porque eu tava passando muito mal com os enjoos. Era um negócio assim que me deixava incapacitada. Mas o que eu fiz assim, basicamente? Eu dei preferência para usar produtos específicos para gestante. Então, comecei a me preocupar mais, né, com os produtos que eu tava usando ali para higiene do rosto, hidratante facial. Eu até fiz um vídeo aqui no canal mostrando a minha skincare agora nesse período da gravidez, né, produtinhos que você pode usar sem problema. Reforcei protetor solar, porque a gente tem uma tendência a ter melasma, né, que são aquelas manchinhas. Eu já tenho algumas aqui no rosto, então reforcei bastante o protetor solar. E comecei a usar esmalte, hidratantes, tudo assim mais específico para gestantes. Mas assim, acabei não comprando nada específico. Eu fui mais pegando os produtos que eu tinha em casa, olhando os ingredientes e vendo ali qual que dava, qual que não dava para usar, fui ajustando na minha rotina. Sobre dieta e exercícios. Bom, com 8 semanas eu comecei a fazer a dieta que a nutricionista me passou. Até 8 semanas tava uma bagunça a minha dieta. E aí depois eu ajustei conforme as orientações que ela me passou. Mas eu dei algumas escapadas assim, viu, gente? Não vou falar que eu fiquei seguindo certinho, não, porque eu dei umas escapadinhas. E sobre exercícios, no primeiro trimestre, o meu obstetra, ele proibiu de eu fazer, assim, grandes esforços, né, fazer muita atividade. Então, o que ele indicou foi eu fazer caminhada, e aí eu fiquei fazendo várias caminhadas, ia andar com o meu cachorro, com o meu filho, né, e aí fazia várias caminhadas ao longo do dia, mas foi só. E quanto eu ganhei de peso? Bom, nesse período eu ganhei 3 quilos. Segundo o meu obstetra, tá bom. O que ele recomenda é que eu ganhe 3 quilos no primeiro trimestre e 6 quilos no resto da gravidez. Então, seria mais ou menos 1 quilo por mês, né? Pra dar 9 quilos no total no final. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque na outra gravidez eu engordei 17 quilos. Então, vamos ver agora se eu vou conseguir me comportar, se eu vou ser uma boa menina e vou ganhar menos peso. Porque eu já comecei essa gravidez um pouquinho acima do peso. Então, tenho que me controlar, Senhor. Sobre desejos. Jesus, gente, eu sou uma pessoa de muitos desejos, meu Deus do céu, na outra gravidez foi a mesma coisa. Nesses 3 primeiros meses eu tive vontade de comer de tudo que vocês imaginarem, só besteira. Então eu quis cachorro quente, hambúrguer, pastel, caldo de cana, doce de leite, misto quente. Misto quente, aliás, é uma coisa assim, eu fico grávida, eu fico louca do misto quente. Na outra gravidez foi a mesma coisa, agora também essa história desse misto quente. E de saudável, as únicas coisas assim que eu quis foi abacaxi e mexerica. Mas de resto é só besteira. Tudo que eu vejo parece que me dá vontade. Sinto o cheiro às vezes de alguma coisa, já me dá vontade de comer. Então, tenho que me controlar, porque se eu quiser ganhar só 9 quilos nessa gravidez, olha, esses desejos. Então, eu tenho que agora controlar esses meus desejos aí, porque se depender deles, eu vou engordar mais de 20 quilos nessa gravidez. Sobre compras. Bom, pra mim, aí nos 3 primeiros meses eu não comprei nada, porque as minhas roupas ainda estavam servindo, né? Eu também tava passando muito mal, não tava nem com cabeça pra pensar em comprar nada. Mas assim, ao final do terceiro mês, já tava ficando muito apertada minhas roupas, assim, não tava dando mais pra colocar. E aí eu comecei a pensar em investir algumas coisas, porque só comecei a usar só calça leg, as blusas mais larguinhas, né, resgatando várias roupas da gravidez anterior. Mas comprar mesmo, não comprei nada.
E pro bebê eu também não comprei nada, porque eu não sabia o sexo, né? Eu fui saber no final, na última semana desse primeiro trimestre. Então eu acabei não comprando nada, mas ele ganhou algumas coisinhas da minha mãe e da minha madrinha, que eu vou mostrar pra vocês, são roupinhas unissex. E elas compraram logo que eu dei a notícia, elas já compraram. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então elas compraram uns bores, assim, tudo mais corzinha neutra, né? Tem esse aqui, ó. Que gracinha. E tem esse aqui listradinho, ó. Então elas compraram esses bores e compraram também umas meinhas. Tem um joguinho de meia, mas tudo assim. Meias assim que tanto menininho quanto menininha poderia usar, né? Unissex. Agora que a gente sabe que é um menininho, né? Aí depois disso a gente comprou, mas isso é tema para os próximos vídeos, né? Porque depois que a gente descobre o sexo, a gente se empolga mais. E como que o Heitor, meu filho, recebeu a notícia? Bom, o Heitorzinho eu acho que ele não entendeu muito direito, né? Mas quando eu contei pra ele que tem um bebê, que ele vai ganhar um irmãozinho, que tá dentro da barriga da mamãe. E aí, quando pergunta, né, pra ele agora, ele fala, né, que tem o bebê na barriga da mamãe, que é o Arthur, que o bebezinho, o nosso filho vai chamar Arthur. Então, ele fala que é o Arthur. Então, assim, na cabecinha dele, eu não sei o que ele pensa, né, se ele entendeu direitinho, mas por enquanto ele tá levando de boa a gravidez. Bom, gente, esse foi o meu primeiro diário de gravidez. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre gravidez, eu vou deixar esse link aqui, só clicar para vocês verem os diversos vídeos aqui do canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!